partir de agora vocês estão sendo gravados. Bom dia a todos. Hoje nós iremos falar sobre o sacramento da Eucaristia. E eu posso dizer que Jesus sacramentado é o amor da minha vida. É o amor da minha vida. Foi o que me sustentou na minha juventude. Foi o que me converteu de verdade à Santa Igreja Católica. Foi a adoração eucarística que eu fazia no lugar que muitas pessoas vão se batizar na manhã, né? Na igreja Nossa Senhora da Boa Morte. Lá é uma igreja que tem, quem é da aliança sabe, né? 24 horas por dia de adoração eucarística. Jesus sacramentado, e hoje vocês vão entender o que é Jesus sacramentado, né? Fica ali exposto para que nós possamos visitar. Nosso Deus, ele é tão misericordioso que ele prometeu. Lá no Evangelho de Mateus, ele vai dizer: Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E a forma que Deus encontrou para estar conosco até o fim dos tempos é uma forma tão simples, tão singela, que é estar presente na hóstia consagrada. Da hóstia consagrada. Quem aqui fez a primeira comunhão, não precisa responder. Pode ser há muito tempo atrás, pode ser os que vão ainda fazer a primeira comunhão. Essa aula ela tem um propósito: despertar o amor para que vocês desejem comungar, para que vocês desejem amar a Jesus Cristo fisicamente, presencialmente. Em cada sacrário, cada igreja, está Cristo ali por inteiro. Está Cristo ali por inteiro. Corpo e sangue, alma e divindade. E isso nós chamamos de sacramento da Eucaristia. E como que o Deus imenso, grandioso, Criador do céu e da terra, pode parecer para nós apenas um pedaço de pão? Eis a questão. Quando o sacerdote reza a missa, aquele pedaço de pão se torna o corpo de Cristo. Isso é o mistério. E nós iremos entender que mistério é esse. Entender é demais, né? É muita pretensão, né? Mas a gente vai pedir a luz do Espírito Santo para mergulhar neste mistério. Então eu vou pedir para que a Paula leia aqui a primeira parte. O sacramento da Santíssima Eucaristia. A Santíssima Eucaristia está no centro da vida da Igreja. Nela, Jesus Cristo torna sacramentalmente presente o seu único sacrifício e oferece aos fiéis o seu próprio corpo e sangue como alimento para a vida eterna. O Catecismo afirma que a Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Nela está contido o próprio Cristo, nossa Páscoa e nosso alimento espiritual. Muito bem. Vou usar uma analogia de Santo Tomás de Aquino. Tô com a voz nasal, tá, gente? O nariz tá congestionado. E São Tomás de Aquino ele vai dizer na Suma Teológica: assim como o corpo precisa de comida para não morrer, todos vocês, eu e vocês, o que acontece se a gente fica 3 dias sem se alimentar? A gente passa fome, né? E pode até morrer, né? Eu acho que eu ia precisar de mais um mês aí sem comer para morrer, né? Porque eu tenho muita reserva, né, de gordura, né? Mas normalmente não faz bem, né? Ficar sem comer. A gente fica fraco, a gente fica doente. E pense só, nós nos alimentamos para manter o nosso corpo saudável. Mas a nossa alma, a nossa parte espiritual, ela também precisa ser alimentada.
E como que se alimenta a alma? A alma se alimenta pela oração. Agora, assim como existem comidas que são mais calóricas, menos calóricas, que alimentam mais ou menos, também tem orações que alimentam mais a alma ou menos. Rezar um Pai Nosso alimenta sua alma, mas rezar um terço alimenta mais. Rezar um rosário é um banquete. E assim vocês já entenderam a analogia onde eu quero chegar. Porém, existe um alimento que, pelo menos uma vez por semana, nós temos que comer e beber, para que a gente tenha força para a nossa alma buscar o caminho de santidade. E esse alimento não é uma oração que leva a Deus, mas sim o próprio Deus. O próprio Deus. Jesus Cristo, quando ele se faz presente na hóstia consagrada, no pão e no vinho, ele vem nos alimentar dele mesmo. E olha que profundo. Nós nos alimentaremos do próprio Deus. Amanhã eu irei comungar. E quantas vezes eu faço isso sem refletir que é o próprio Deus que está entrando dentro do meu corpo, porque a Eucaristia ela é física, né? É, a gente está comendo algo, mas também Cristo está iluminando a minha alma. Hugo? Bom dia, Bom professor. dia. Bom dia a todos. Não, é só para, na hora da leitura aí, diz que eu quero ler um pouquinho também, se eu puder. Tá bom. Aí, ó, tem Bom, a Paula, a Ruth e você. Então cada um vai ler um. A gente vai revezando, né? A próxima vai ser a Paula, aí depois você. Assim é bom que ajuda o professor. obrigado, obrigado. Não, tamo junto. Aí, pessoal, o Catecismo da Igreja Católica afirma que a Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Por que que nós nos batizamos? Para comungar. Por que que nós recebemos o crisma? Para comungar. Por que que nós recebemos a unção dos enfermos? Para comungar. Por que que o padre ele é ordenado padre? Justamente para trazer a Eucaristia para as pessoas. Por que que o bispo, quando ele é ordenado, ele acontece isso? Para que ele possa ordenar padres para trazer a Eucaristia para as pessoas. Por que que eu me caso? Eu me caso para ser comunhão com meu esposo e em Cristo comunhão com a Eucaristia. Ou seja, toda. Por que que eu me confesso? Para comungar. Ou seja, aqui nós temos o maior sacramento de todos, na minha opinião, né? Porque o batismo é o que abre a porta do céu, né? Que a gente viu na aula passada. Mas a comunhão é o que nos alimenta de Deus. É o que traz o céu aqui para a terra, dentro da nossa alma. Vejam só. Por isso que é fonte e ápice de toda a vida cristã. O cristão que não comunga é o cristão que tem uma alma faminta. Percebe? Às vezes, ficar afastado da Eucaristia é uma dor muito grande. Mas tem formas de que aqueles que não podem comungar façam a comunhão com a Eucaristia sem comungá-la. A chamada comunhão espiritual. Se por um motivo você não pode comungar, algum processo de nulidade de casamento, ou algum pecado que você não consegue renunciar porque você ainda está aprendendo, você não vai comungar fisicamente, porque você não pode ainda, mas você vai fazer uma comunhão espiritual. Falar, Senhor, eu não posso te comungar, mas eu quero mas o meu coração recebe a voz. E Cristo te iluminará da mesma forma. Porque a Eucaristia ela não nos alimenta apenas com o consumir a Eucaristia. A Eucaristia também nos alimenta com a adoração. E a gente vai ver isso, né? A gente pode adorar Jesus Cristo na Eucaristia. E isso nos alimenta também a nossa alma.
Então, quando você lembrou da sua primeira comunhão, como é que estava com o seu coração naquele dia? Será que você se lembra? Eu me lembro da minha primeira comunhão. Eu me lembro que no dia antes eu me confessei pela primeira vez. Eu tinha 9 anos de idade. Eu me lembro que depois da confissão eu saí leve. Eu me sentia leve. Confessei ali meus pecadinhos de criança, né? Roubei o lápis na escola, sei lá o quê. Aí o padre me perdoou, eu saí leve. Eu me lembro da sensação de leveza. Eu me lembro do dia seguinte onde eu comungar a Cristo e de eu rezar a Cristo pela primeira vez. Mas eu acho que depois, como aconteceu comigo, pode ter acontecido com vocês, ao chegar na adolescência a gente vai se tornando frio. Frio. Não vai ligando tanto, vai faltando nas missas. Aí é como aconteceu comigo, a minha alma esfriou. E eu não quis saber de Deus por muito tempo, até eu chegar com os 17 anos e voltar com fervor. Mas como a aula não é sobre meu testemunho, vamos aprender sobre a Eucaristia, né? Um dia eu posso falar meu testemunho para vocês, se tiver um tempo, né? Vamos lá. Ruth, número 1, instituição da Eucaristia. A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida. É o número 1. 1 é 1, 3 vezes 24? Aqui, ó, instituição da Eucaristia. É bem... É o título Instituição da Eucaristia. É que pra mim acho que o meu tá diferente. Quer que eles leiam? Porque eu acho que a minha versão é diferente um pouco. O meu é 1, 3 vezes 24. Peraí. É logo no começo. Volta lá no começo do texto. Aí você desce um pouquinho. Aí vai aparecer aí, hashtag ou instituição da Eucaristia. O meu não aparece assim. Ué. Então, Hugo, vai lendo aí. Se você se achar... Eu li que a versão é diferente. Beleza, vou ler aqui. Vou abrir aqui. A instituição da Eucaristia. Jesus instituiu a Eucaristia na última ceia, na noite em que seria entregue. São Mateus relata: tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois, tomando o cálice, Jesus declarou que aquele vinho era seu sangue da aliança. São Paulo confirma que essa celebração pertence à tradição recebida diretamente do Senhor. Eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Cristo acrescenta: fazei isto em memória de mim. Esse memorial não significa uma simples recordação psicológica. Na liturgia, o único sacrifício de Cristo torna-se sacramentalmente presente. O Catecismo. O Catecismo ensina que Jesus escolheu precisamente o tempo da Páscoa para cumprir aquilo que havia anunciado em Cafarnaum e instituir a Eucaristia. Ensina também: a Eucaristia é memorial da Páscoa de Cristo. Assim, missa e Calvário não são dois sacrifícios diferentes. É o mesmo Cristo e o mesmo sacrifício, tornando presente sacramentalmente. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás ensina que este sacramento foi convenientemente instituído por Cristo antes de sua paixão, para que permanecesse na Igreja como um memorial permanente de sua entrega redentora. Suma Teológica. São Pedro e Julião em Marge. São Pedro e Julião em Marge contemplava a Eucaristia como um grande memorial do amor de Cristo. Jesus, antes de partir visivelmente deste mundo, quis permanecer sacramentalmente com sua Igreja. A Eucaristia é, portanto, memorial de sua paixão, presença de seu amor e alimento de sua Igreja. Muito bem. Então, pessoal, quem é que instituiu o sacramento da Eucaristia? É o próprio Cristo. É o próprio Deus. E Cristo sabe de todas as coisas. Como Deus, ele queria permanecer conosco mesmo após a sua ascensão aos céus. E ele queria permanecer conosco, ficar conosco.
E ele poderia escolher várias formas para ficar conosco. E ele poderia também escolher vários alimentos. Pode parecer ridículo o que eu vou falar aqui, mas eu dei risada. E se Cristo escolhesse permanecer presente numa lagosta? Hein? Todo mundo poderia comungar? Todo lugar do mundo tem acesso a lagostas, por exemplo? Não. Se Cristo quisesse ficar presente em seu sangue fosse presente num champanhe, todo mundo conseguiria beber do sangue de Cristo? Não. Cristo escolhe o pão e o vinho, que são alimentos que são acessíveis. São acessíveis. Ou seja, o pão é um alimento quase que universal. Quase que assim, vamos dizer, 90% das pessoas no mundo conseguem ter acesso a pão. E é fácil de fazer. Trigo, água, forno. Acabou. Pão. Vinho. Vinho precisa da videira. Também é muito acessível. Então Jesus Cristo disse, escolheu o pão e o vinho, porque ele saberia que essa seria a forma de a Eucaristia ser presente para todos do mundo inteiro. E assim, quando Jesus Cristo ele chama os seus apóstolos, na noite que ele se entregue, ele tomou o pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele tomou o cálice e disse: tomai e bebei, isto é o meu sangue. Detalhe importante que o catecismo nos lembra: isso vai ser no período da Páscoa. No período da Páscoa. E o que os judeus, antigos judeus, o povo hebreu, comemora na Páscoa? A libertação do faraó, que nós já estudamos um pouco tempo atrás. Espero que vocês ainda se lembrem dessa história. Moisés liberta o povo de Israel, escravo no Egito, e leva eles para a terra prometida. E é instituída ali a festa da passagem, festa da Páscoa. Os judeus até hoje comemoram, relembram a libertação do Egito. Como que Deus se fez presente naquele povo. De dia, o anjo do Senhor ia à frente. De noite, uma nuvem de fogo guiava o povo de Deus. E o que Deus fez cair naquele deserto, quando as pessoas começaram a reclamar que estavam com fome? Caiu no deserto uma espécie de pão, que era chamado de maná. Então, o povo de Deus no deserto, que no deserto não dá para plantar, não tem nada para caçar, o povo estava com medo de morrer de fome e o Senhor mandou do céu maná. E esse maná alimentou por 40 anos o povo do deserto. E Jesus Cristo vai ser esse novo maná. Jesus Cristo vai ser esse pão que será entregue por nós. É por isso que Cristo morre antes da Páscoa judaica. Porque o que acontece na Páscoa? O povo vai ao templo oferecer cordeiros em sacrifício, em expiação dos pecados. E Jesus Cristo vai ser apontado por João Batista como o cordeiro. E João Batista vai apontar para ele e vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tirará o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, depois de instituir a Eucaristia, ele vai na sexta-feira morrer. Ele vai na sexta-feira morrer. Ele vai ser o Cordeiro imolado na Páscoa para nos salvar. Então, o que é a Eucaristia? Quando Cristo diz: fazei isto em memória de mim, é memorial da paixão, do sacrifício e da ressurreição de Cristo. Todas as vezes que se celebra a Eucaristia, recordamos a morte e esperamos a ressurreição de Cristo. O que acontece no Calvário? O que é o Calvário mesmo, gente? O lugar onde Cristo
padeceu e morreu. E o que acontece na Santa Ceia, que Cristo instituiu a Eucaristia, é a mesma realidade. Cristo se oferece na Santa Ceia: tomai e comer, isto é o meu corpo. Tomai e beber, isto é o meu sangue. E no dia seguinte, ele se oferece por nós numa cruz. Cristo se doa. E isso nos faz entender que a missa é o Calvário de Cristo. Todas as vezes que vamos à missa, acontece pela celebração da Eucaristia a crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo. Todas as vezes que a gente vai na missa, a gente participa do mistério pascal. Professor, quer dizer que na missa Jesus está sofrendo de novo? Não. Jesus Cristo sofreu uma única vez. Só que na missa, o seu sacrifício é oferecido e de forma incruenta, ou seja, sem dor. A missa, ela é a atualização do Calvário. O que isso quer dizer, gente? Que o que acontece espiritualmente na missa é exatamente o que aconteceu no Calvário. E ali, por isso que a missa tem poder para perdoar os pecados veniais, os mortais só na confissão, né? Por isso que a missa tem poder para trazer Cristo até nós. Por isso que a missa tem poder de milagres e de cura e libertação. Por quê? Porque ali é o próprio sangue de Cristo que é derramado por nós. Novamente? Não é novamente. Não é novamente. É uma vez por todas. Cristo, quando morreu, derramou seu sangue uma vez por todas. E cada missa, a gente está com esse mesmo sangue que foi derramado há 2000 anos atrás. Uma única vez. Mas se atualiza todas as vezes que celebra a missa. Professor, isso é muito complexo? Sei. Mas é o mistério da nossa fé. A gente acredita que todas as missas, Cristo é imolado por nós. Não novamente, mas a gente atualiza. É como se a missa nos levasse, todas as missas, a gente espiritualmente voltasse para aquele momento do passado que Cristo morreu. A Eucaristia, por isso, é o memorial da Páscoa de Cristo. E como diz o texto, missa e Calvário não são sacrifícios, não são dois sacrifícios diferentes. É o mesmo. Então, vamos ao número 2. À vontade, gente. Acho que... Ruth, você encontrou o texto? Se não, a Paula lê. Não, deixa a Paula ler, porque me perdi aqui. Tudo bem. Deixa. A gente tá no número 2. Tá bom, obrigada. Então, vamos lá, Paula. João 6. O discurso do pão da vida. Antes da última ceia, Jesus preparou seus discípulos para compreenderem a Eucaristia. No capítulo 6 de São João, depois da multiplicação dos pães, Cristo declara: Eu sou o pão da vida. E acrescenta: O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Finalmente, nosso Senhor afirma: Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. E ainda, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Essas palavras causaram escândalo entre muitos discípulos. Alguns chegaram a abandonar Jesus. Cristo, porém, não retirou seu ensinamento. O Catecismo. O Catecismo relaciona diretamente João 6 com a Eucaristia e afirma que Jesus anunciou esse sacramento ao apresentar-se como pão da vida. A Igreja recebe, portanto, as palavras de João 6 em estreita ligação com aquilo que Cristo realizará na última ceia. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás explica que, assim como o alimento material conserva a vida corporal, a Eucaristia alimenta e fortalece a vida sobrenatural recebida no batismo. Cristo não se oferece apenas para ser contemplado, mas também para ser recebido sacramentalmente.
São Pedro Julião Eimarte. São Pedro Julião insistia que Jesus se entrega na Eucaristia como alimento porque deseja uma união profunda com o cristão. Na comunhão, portanto, Cristo não nos oferece simplesmente alguma coisa, oferece a si mesmo. Muito bem. Vamos entender qual é a necessidade da Eucaristia para a nossa vida. Eu recomendo que vocês leiam o Evangelho de João 6, depois da aula, aos poucos. O Evangelho de João 6, Cristo, antes de ir para a última ceia, bem antes. Uma curiosidade, o Evangelho de João é o único dos 4 evangelhos que não tem Cristo dizendo da Santa Ceia, isso é meu corpo, isso é meu sangue. Ou seja, a Santa Ceia de João, ele omite essa parte. Mas Mateus, Marcos e Lucas falam que Cristo tomou o pão, deu graças e partiu, e deu aos seus discípulos dizendo, tomai todos e comei, tomai todos e bebei, isso é meu corpo, isso é meu sangue. Só que João, ele não tem essa parte, quando chega na última ceia. Porém, no capítulo 6, ele coloca esse discurso. Jesus estava ali com todos os seus discípulos, com todas as pessoas que estavam falando, eu sou de Jesus, eu sou de Cristo, né? E também com seus adversários, né? Os fariseus, que queriam pegar Jesus numa contradição, numa palavra errada, para falar que ele não é nada. E olha que Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. O pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo. E olha o que ele vai dizer, João 6,53. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Da hora, o pessoal falou assim, não, é parábola, né? Mas não era uma parábola, Jesus está falando, eu sou o pão da vida, vocês têm que me comer. Vocês têm que comer. Minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Todos os discípulos de Jesus Cristo abandonaram Jesus. Falando, isso é um absurdo, esse cara enlouqueceu. Agora ele pirou. Agora pirou. É. Oi, Hugo. Você levantou a mão, Hugo? Não, levantei não, professor. Aqui ele tá aqui com sua mão levantada. É pra aquela hora lá. Ah, sim. Então, o pessoal falou, esse Jesus pirou, né? Foram embora. Quem é que ficou? Os 12. Os 12 discípulos. E Jesus olha para Pedro e diz, e você, não vai embora não? E olha a liderança de Pedro. Os 12 apóstolos não foram embora. Porque eles estavam olhando para Pedro. Se Pedro fosse embora, eles iam embora também, eu acho. Mas Pedro ficou. E Pedro vai dizer assim, uma das coisas que é a maior fé que nós temos, assim, dos apóstolos é a de Pedro. Ele vai dizer assim, Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, Senhor, eu não entendo o que você disse aí de comer carne e beber sangue. Mas para onde nós iremos se só você fala do céu para nós? Se só você fala da vida eterna? Só você tem palavras de esperança? Pedro não entendeu a Eucaristia, mas ele entendeu o que é Cristo. E ele disse o seguinte, o que essa resposta de Pedro tem para dizer para nós? Que nós, a gente muitas vezes não vamos entender, mas nós temos que crer que Cristo disse, então é verdade. Mesmo que eu não entenda. Mesmo que eu não entenda. O nome disso é fé. O nome disso é fé. E o que nós aprendemos com isso? É claro que isso nós entendemos hoje porque Cristo estava falando daquilo que aconteceu na última ceia. Queria estabelecer a Eucaristia, mas muitos católicos saem da igreja porque não se conformam com essa questão de comer e beber carne. Eles não acreditam, até hoje, eles acreditam que Cristo estava falando em figura de linguagem. Figura de linguagem. Muitos evangélicos vão nos atacar, falando que a gente adora bolacha. Você já ouviu isso? Quem que já ouviu? Os católicos
adoram um pedaço de pão, né? Os católicos são idólatras, eles ficam comendo bolachinha, né? Eu já ouvi isso várias vezes. Porque eles são como esses que se escandalizaram, não entenderam o que Cristo quis dizer. E nós vamos entender o que Cristo quis dizer mais para frente. Mas aqueles que não comungam estão dizendo aqui: quem não come minha carne e não bebe meu sangue não terá a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. A Eucaristia, ela tem um propósito. Se nós nos alimentamos de Deus por ela, logo nossa alma será de Deus. E se a sua alma é de Deus, ela vai repousar no céu. Então, na comunhão, Cristo, ele não oferece um pedaço de pão, ele oferece a si mesmo. A si mesmo. Vocês estão vendo aqui São Pedro Julião Emar, que vocês estão lendo toda hora? Ele é conhecido como o apóstolo da Eucaristia. Ele escreveu vários livros meditando sobre o mistério da Eucaristia. Por isso que eu trouxe ele para a aula de hoje, porque ele é considerado uma das pessoas que mais entendem do assunto. Assim como o São Tomás de Aquino, que é doutor da igreja. Mas vamos lá. Matéria e forma. Número 3. Já entendemos agora que quem não come e não bebe a carne e o sangue de Cristo não terá a vida. Então, olha só. Quantas pessoas espiritualmente estão mortas porque não comungam? Vamos lá, pode ler. Matéria e forma. É o número 3. Matéria e forma da Eucaristia. Como todo sacramento, a Eucaristia possui matéria e forma determinadas. Matéria. A matéria necessária é pão de trigo e vinho natural da videira. Na última ceia, Cristo tomou o pão e depois o cálice, estabelecendo assim os sinais sacramentais da Eucaristia. O catecismo. O catecismo ensina que os sinais essenciais do sacramento eucarístico são o pão de trigo e o vinho da videira. Sob essas espécies são pronunciadas as palavras da consagração. Forma. A forma sacramental encontra-se nas palavras de Cristo pronunciadas na consagração, especialmente: isto é o meu corpo. E sobre o cálice, as palavras pelas quais o vinho é identificado como o sangue de Cristo. São Tomás de Aquino. São Tomás dedica uma questão inteira da Suma Teológica à forma deste sacramento. Para ele, as palavras de Cristo realizam aquilo que significam, porque é o próprio Cristo quem atua por meio do sacerdote. São Pedro Julião. São Pedro Julião contemplava com profunda reverência o momento da consagração, porque naquele instante Cristo torna-se sacramentalmente presente sobre o altar. A consagração exige, portanto, silêncio interior, fé e adoração. Muito bem. Muito bem. Eu já expliquei porque o pão e o vinho, mas agora vamos explicar qual é a matéria, qual que é a forma, ou seja, o que precisa para que a gente tenha Eucaristia. Precisa de 3 coisas: matéria, forma e ministro. Matéria, forma e ministro. Como assim? A matéria é o pão e o vinho. Todo sacramento, como a gente estudou na aula passada, tem matéria e forma. A gente estudou o batismo. A matéria do batismo é a água e a forma é as palavras que fazem o batismo ser válido. Por exemplo, Hugo, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui, a matéria e a forma da Eucaristia se dá justamente pelo pão, o vinho, e a forma as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo na última ceia, mas que tem que ser proferidas por um
sacerdote. Se eu pegar um pedaço de pão, eu, Felipe, e dizer assim: isto é o meu corpo, tomai todos e comei, isso é meu corpo. Tomai todos e bebei, isso é o meu sangue. Com muita fé e adoração, a gente vai ter a Eucaristia? O que vocês acham? Mas você pode pensar, o Felipe é catequista, né? Cheio de unção. Com certeza, né? O que vocês acham, sim ou não? Será que se eu consagrar o pão e o vinho se torna corpo e sangue de Cristo? Não. Não. Não mesmo. E nem de perto. E se pegar 1000 pessoas com muita fé? 1000 pessoas com muita fé. Vai se tornar corpo de Cristo? Também não. Exatamente. Ou seja, ele tem que. Para que a matéria se torne corpo de Cristo e sangue de Cristo, não é apenas a fórmula que você tem que dizer das palavras. Você precisa de ter um ministro que seja sacerdote, um padre ou um bispo. Diáconos não podem consagrar a Eucaristia. Então, não é só ter o sacramento da ordem, tem que ter o sacramento da ordem no grau que permite você consagrar a Eucaristia. No grau. Então, não vou falar muito sobre padres, o sacramento da ordem, que a gente vai ter uma aula só sobre o sacramento da ordem e sacramento do matrimônio, né? Que a gente vai falar da vida consagrada e da vida de casados, né? Mas o padre ordenado validamente, ele sozinho consegue consagrar a Eucaristia. E se ele for um padre ladrão? Será que o padre que tem, sei lá, o pior crime que atribui a muitos padres, vamos lá, o padre pedófilo, safado, o padre abusador, o padre que rouba a paróquia, imagina, o pior cão da face da terra, se ele disser as palavras, isto é meu corpo, isso é meu sangue, tem Eucaristia? O que vocês acham? Sim. Sim, porque não é a dignidade do ministro que faz o sacramento ser verdadeiro. É se ele tem a intenção do coração de fazer aquilo que Cristo fez. Então, se ele tiver pão de trigo, porque, um pãozinho de aveia, não, é trigo. Eu quero uma Eucaristia light, eu não como glúten, então eu quero pão de aveia, pode ser, padre? Não, pão de trigo. Vinho da videira. Vinho da videira. Pode ser suquinho de uva? Não. Vinho que veio do fruto da videira, uva. Pega a uva e faz o vinho. Pode ser vinho branco? Pode. Pode ser vinho rosé? Pode. Tem que ser vinho. É o fruto da videira. Eu tô na dúvida se pode champanhe, porque champanhe é um vinho, né? Mas eu nem vou entrar nesse mérito. É vinho. É vinho. E tem um padre ordenado, ou bispo, a Eucaristia acontece. Acontece ali o que a gente vai chamar de transubstanciação. E é aqui que vai ter o mistério. O mistério. O pão vai se tornar corpo de Cristo. O sangue o vinho, o sangue de Cristo. Aí você pergunta, simbolicamente, né? Não é de verdade. É de verdade. Mas como assim? Eu não tô comendo um pedaço de carne, eu tô sentindo gosto de pão quando eu comungo a Eucaristia. E para isso a gente vai precisar pensar conforme a igreja nos ensina. Então, no número 4, leremos o mistério da transubstanciação. E aqui é onde muitos, como os discípulos de Cristo, fazem assim. Isso é absurdo. Eu não quero mais ser católico. Ou é o momento que as pessoas falam, poxa, as escamas caíram dos meus olhos. Como eu não enxerguei isso? Eu quero ser mais católico do que nunca. Existem algumas aulas que são divisoras de água. Certo?
Eu já comecei turma com 15 alunos e terminei com 5. Né? Por quê? Porque a Ruth falou que já achou, então ela vai ler a transubstanciação, pode ser? Aí, tem gente que larga o crisma depois. As 3 aulas que as pessoas mais largam o crisma. Da aula dos 10 mandamentos, quando a gente fala sobre a castidade. Aí tem pessoal que larga. A aula sobre a Eucaristia, quando a gente fala da transubstanciação e as condições para comungar. E da aula sobre o matrimônio. Muita gente não aceita o que é. Não é o que eu falo, ou o que a Sônia fala, é o que Cristo ensinou. Paulo vai dizer que chegará um tempo que a sã doutrina vai ser insuportável. Ou seja, vai ser insuportável ouvir a palavra de Deus, porque ela vai ser tão contraditória com a nossa vida, a gente vai viver uma vida tão diferente da palavra de Deus, que a gente vai querer que Deus mude. Mas é aquilo que eu falei na primeira aula, diante da palavra de Deus e a sua vida errada, a minha vida errada, quem é que tem que mudar? É Deus ou eu? Diante da igreja e seus ensinamentos, se eu estou errado na minha vida, quem é que tem que mudar? É a igreja ou sou eu? Por isso que nós temos que ter fé, irmãos. Muita fé. Porque a fé, ela é os olhos espirituais. Às vezes o seu olho, que está ligado ao seu cérebro, vai ver pão e vai ver vinho. Mas a sua alma vai ver a realidade. Mas só com a fé. Só com a fé. Você tem que dar um salto no escuro. Você tem que botar o pé e deixar que Deus bote o chão. Bota o pé primeiro, você vai ter o abismo na sua frente e Deus vai falar, anda. Aí você, eu tô com medo, eu vou cair no abismo, eu vou morrer. Jesus vai dizer, anda. E você tem fé que eu vou botar o chão para você andar? E é isso, você vai andar. Parece que você vai cair no abismo, mas Deus vai botar o chão. Vai. Mas ele vai dar que garantia nisso? Nenhuma. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Então, Ruth, leia pra gente. Transubstanciação e presença real. Ok. Este é um dos pontos fundamentais da doutrina católica. Depois da consagração, Jesus Cristo está verdadeira, real e substancialmente presente na Eucaristia. Não temos simplesmente pão que representa Jesus, temos o próprio Cristo sobre as aparências de pão e vinho. O Catecismo ensina: Cristo está presente verdadeira, real e substancialmente. E acrescenta que pela consagração ocorre a conversão de toda a substância do pão no corpo de Cristo e toda a substância do vinho no seu sangue. A Igreja chama essa conversão de transubstanciação. Depois da consagração, permanecem as aparências do pão e do vinho, sabor, cor, peso e demais propriedades sensíveis. Entretanto, sua substância foi convertida. São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino explica que não permanecem simultaneamente duas substâncias, pão e Cristo. A substância do pão é convertida na substância do corpo de Cristo, enquanto permanecem as espécies sensíveis. Por isso, os sentidos continuam percebendo o pão, mas a fé, apoiada na palavra de Cristo, reconhece o Senhor. Cristo também está inteiro em cada espécie eucarística, corpo, sangue, alma e divindade. São Pedro, Julião e Mar. Toda a espiritualidade de São Pedro, Julião e Mar repousa sobre essa verdade. No Santíssimo Sacramento está verdadeiramente Jesus Cristo. Não estamos diante de um objeto que apenas representa Nosso Senhor. Estamos diante do próprio Senhor. É por isso que a Igreja adora a Eucaristia. Muito bem. E aqui é onde nos atacam também, né? É aqui onde o mundo cai em cima de nós. Vocês já viram o padre andando com o ostensório? Quem já viu o padre? O ostensório é onde o padre coloca ali a hóstia e ele sai em procissão, né? Vejam só. E isso faz com que nós adoramos o que está naquele ostensório, tá?
Nós adoramos. Aí quem não entende a fé católica, olha, os caras estão adorando um pedaço de pão, dão risada de nós. E vamos agora aprender o que é a Eucaristia. Mas para isso eu preciso que vocês prestem atenção, porque a gente vai entrar numa área da filosofia que se chama metafísica. O que é isso? A metafísica estuda o ser enquanto ser. Como assim, professor? Tudo que existe tem algo que identifica esse ser. Por exemplo, essa garrafa. Essa garrafa, ela é formada por duas coisas que falam do ser. O que a gente chama de acidente ou matéria, né? Matéria, ou seja, de plástico. A garrafa é de plástico, certo? Ela tem variações, né? Ela é de plástico, pode ser de ferro, pode ser. Você tá com uma garrafa aí do lado, é de quê? É de plástico, é de ferro, entendeu? Se você não tá com uma garrafa, tudo bem. Mas tudo tem matéria, certo? Tudo que existe, a gente pode olhar e determinar do que é. Se é de plástico, se é de ferro. E tudo que existe também tem uma coisa chamada essência. Qual é a diferença, por exemplo, dessa garrafa para esse celular? Alguém consegue. Porque, por exemplo, em termos acidentais, ambos são feitos de plástico. Então eu posso dizer que garrafa e celular são a mesma coisa? Porque é tudo plástico. Então o que eu estou vendo é plástico. O que diferencia um do outro? Vamos participar, gente. O que diferencia a garrafa do celular? Função que cada um tem? A função, também a finalidade. A essência das coisas está ligado à finalidade que elas têm. Então, como que eu sei a essência de garrafa? Se eu tenho uma garrafa de ferro, de madeira, uma garrafa de vidro, como que eu sei que as três são garrafas? Elas têm a mesma função: portar líquidos de maneira fechada. Por que de maneira fechada? Senão seria um copo, né? O copo é a mesma coisa. Então, portar líquidos de maneira fechada, isso é uma garrafa, certo? Isso é uma garrafa. E de maneira que sirva ao ser humano de maneira prática. Porque pega assim um tonel cheio de líquido gigantesco. Aí não é mais a garrafa, é um tonel, porque o tonel ele não serve para você pegar. Imagina você pegar um tonel e virar assim, não. A garrafa é o objeto que porta líquidos e que tem uma tampa, que é útil para que o ser humano use para saciar sua sede, para portar líquidos. Então, mesmo sendo de ferro, vermelho, azul, amarelo, mesmo os acidentes sendo diferentes, a gente vê a mesma essência, certo? A gente vê a mesma substância, que é a mesma função. Que é a mesma função. Deu para entender o exemplo, gente? Então você pode aplicar isso em várias coisas da sua vida. As essências, ou as substâncias, né? Elas são o que diferenciam um ser do outro. E vamos entender isso mais quando a gente trocar de sala, tá? Vamos aqui trocar de sala, eu vou mandar o próximo link, tá? Vamos voltando.
Bom, então nós entendemos o que é acidente ou matéria, ou essência, substância. É os nomes que dizem a mesma coisa, tá, gente? O que é interessante disso é que cada coisa que existe tem algo que os olhos não vê que identifica o que é essa coisa. Eu vejo a garrafa, por exemplo, em sua matéria. Em sua matéria. Eu vejo se ela é de plástico, ou se ela é de ferro, ou se ela é de madeira, ou se ela é de qualquer outra coisa. Quando eu toco, eu sinto a matéria, certo? Eu sinto a matéria. Mas o que ela é, a essência dela, não é algo que você vê, é algo que você entende. Vocês estão entendendo? Não é algo que você vê, é algo que você entende, porque você só vê matéria. Até a água que está aqui dentro é matéria. Mas você consegue identificar um objeto do outro não por algo que você vê, mas por algo que você entende, ou seja, que o seu raciocínio é capaz de entender. E, por exemplo, será que uma garrafa pode se transformar em outra coisa? É claro que sim. Hoje a gente está no tempo da reciclagem. Eu posso transformar essa garrafa numa cadeira, dependendo dos materiais que eu pego ela. Ou seja, eu posso mudar a essência de alguma coisa, eu posso mudar também a matéria de alguma coisa. Posso mudar tanto um quanto o outro. Eu posso pegar uma barra de ouro e posso falar assim: olha, essa barra de ouro vou transformar em vários anéis. Eu derreto. Continua a mesma matéria, mas mudou a essência. Vocês estão entendendo? É a mesma matéria, mas mudou a substância. Se eu pegar um pedaço de ouro de prata, derreter e transformar numa joia, eu estou mudando aquela substância, mantendo a matéria. Agora, com a Eucaristia, vai acontecer uma coisa que a gente chama de transubstanciação. É um milagre que isso acontece, porque não acontece isso com nenhuma coisa no mundo. Quando o padre ele diz, isto é o meu corpo, por um milagre de Deus, aquele pão vai continuar com matéria de pão, aparência de pão, gosto de pão, só que a essência vai ser o corpo de Cristo. Isso é simples, isso é complexo ao mesmo tempo. É um milagre. Ah, não, como que isso é possível? Não é possível. Por isso que é um milagre. É você pegar o pão, você é um padre, rezando a missa, você pega a Eucaristia e repete as palavras de Cristo, isto é o meu corpo, e aquele pão vai continuar com cheiro de pão, com gosto de pão, mas aquilo que a gente entende, a substância, não é pão. Aquilo se tornou o corpo de Cristo da essência com a aparência de pão. E muita gente fala aqui nesse momento fala, larguei. Foi muito bom até agora, Felipe, mas eu não entendo, isso aí é os orgulhosos, tá? Os humildes falam, Senhor, aonde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Aonde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Eu creio que quando o padre celebra a missa e ele diz, isso é o meu corpo, ali não é um pão mais. É a carne de Jesus Cristo, que tem gosto de pão, sabor de pão, peso de pão. E olha só, isso é extraordinário. Quando isso acontece, os nossos sentidos não enxergam isso, mas a nossa alma, se ela tem fé, ela vê. Cristo presente na Eucaristia, totalmente presente na Eucaristia.
Corpo, sangue, alma e divindade. Cada Eucaristia tem o Cristo inteiro. A mesma coisa com o vinho. Quando o padre fala, tomai todos e bebei, isso é o cálice do meu sangue. Fazer isso em memória de mim. É gosto de vinho. Sabor vinho. Mas ali se transubstanciou, ou seja, mudou a substância. Ali é a substância do sangue de Cristo. Ali é a substância do sangue de Cristo. Ou seja, nós bebemos vinho, sentimos vinho, mas é o sangue de Cristo. Por isso que nós adoramos. Por isso que na missa, nesse momento, nós nos ajoelhamos, porque ali a gente entende que Deus está entre nós. E diante de Jesus Cristo, ao nome de Jesus Cristo, diz a palavra, todo joelho se dobre, do céu, da terra e dos infernos. Quando a Eucaristia é consagrada, os anjos dobram seus joelhos no céu. Os homens na terra e os demônios e as almas condenadas do inferno são obrigadas a se ajoelhar também, porque diante do nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobra. Todo. Por isso que nós adoramos a Eucaristia. Porque não adoramos o símbolo de Jesus, adoramos o próprio Cristo. Transubstanciação. A aparência de pão, a aparência de vinho. O gosto é de pão, o gosto é de vinho. Mas ali aconteceu um milagre. A substância, a essência, se tornou o corpo e o sangue de Cristo. Acontece que muitas pessoas duvidam. E Cristo, em sua misericórdia, vem em auxílio da nossa fé, com os chamados milagres eucarísticos. Milagres eucarísticos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou compartilhar uma imagem, né? Só um minuto. Vou compartilhar para vocês o milagre eucarístico que aconteceu lá na Itália. Há muito tempo atrás, mais de 1.200 anos atrás, e que a ciência não consegue explicar até hoje. É o chamado milagre de Lanciano. Já ouviu falar do milagre de Lanciano? Quem não ouviu vai ficar surpreendido. Aqui compartilhado. Vejam só, gente. Um dia, um padre que estava celebrando a missa, ele estava com sérias dúvidas se Jesus estava ali ou não. Se o pão se tornava vinho, se o pão se tornava o corpo de Cristo, se o vinho se tornava o sangue de Cristo. Ele estava na dúvida. E ele celebrou a missa com essa dúvida de fé. E durante as palavras da consagração, o pão em sua mão se tornou um pedaço de carne. E o sangue do cálice se tornou sangue. O vinho do cálice se tornou sangue. Na frente dele. Com fiéis que viram esse milagre acontecendo. Quando ele viu isso, ele adorou. Ele guardou os pedaços de carne. Isso aqui são pedaços de carne, né? E de sangue. No relicário. Pessoal, esse milagre aconteceu no ano 700 depois de Cristo. 1326 anos atrás. E até hoje está aqui intacto. Carne fresca e sangue fresco. Não coagulou o sangue, não apodreceu a carne. Vocês estão entendendo, gente? Cristo, por esse milagre, ele veio dizer: sim, eu estou presente aqui. Sim, eu estou presente. Eu estou aqui. Tenha fé, gente. Isso aqui vem para fortalecer. Isso aqui não prova nada.
Teve gente que pegou aqui, 1.300 anos depois, falou, isso aqui deve ser fuleiragem, né? Deve trocar carne todos os dias, botar sangue novo todos os dias. Mas então, cientistas pegaram um pedaço, a igreja cedeu. E descobriram que a carne estava fresca, mesmo depois de 1.300 anos. Enquanto estava com os cientistas, ela não apodreceu. O tipo sanguíneo era AB. Detalhe interessante, o mesmo tipo sanguíneo que está no Santo Sudário que a gente já viu lá na aula da Paixão, o manto que cobriu Jesus, o tipo sanguíneo que está lá é AB. E aqui o tipo sanguíneo é AB. Coincidência? Carne do miocárdio. Ou seja, é um pedaço de coração. E os cientistas analisando o coração que sofreu muito antes de morrer. E quem é que sofreu muito antes de morrer? Vocês estão ligando os pontos. E esse milagre está até hoje. Você pode ir lá na Itália visitar. Ele está ali em exposição. 24 horas por dia. Então todo mundo olha e ninguém fora de refrigeração. É a carne e o sangue de Cristo. Mas por que não acontece tudo isso nas missas que eu vou aqui do lado de casa, que eu vou nos domingos? Pensa só, gente. Isso o Santo Tomás de Aquino explica. Se da missa o pão se tornasse carne e o vinho se tornasse sangue, seria algo repugnante aos nossos sentidos. Comer carne humana e beber sangue humano da matéria original. Ou seja, comer carne, beber sangue. Seria repugnante. Então, por Cristo, para que nós, por misericórdia nós, escolheu o pão e o vinho, que são mais palatáveis, né? São mais gostosos, são alimentos, para que o seu carne e seu sangue fossem consumidos por nós. E para que a promessa de João se cumpra em nós. Aquele que come meu corpo, minha carne, e bebe meu sangue, terá vida. Terá o reino de Deus. Se vocês não entenderam, não tem problema, tenha fé. Agora, se vocês entenderam, muitas pessoas nesse momento faz assim, uau! Como eu não vi isso antes, como eu não entendi assim antes. Não sei se alguém está tendo esse sentimento agora. Certo? A gente não precisa de um milagre eucarístico como esse. Mas, eu vou mostrar mais um. E esse aconteceu nos nossos tempos. Milagre eucarístico. Aqui é ao vivo, tá, gente? Tô pesquisando agora. Não preparei isso, né? De Buenos Aires. Lá na Argentina. Lá na Argentina. Lá na Argentina. Eu tô tentando aqui abrir a imagem de uma nova guia. Isso. Assim eu posso compartilhar com vocês. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Esse milagre aconteceu recentemente, assim, o milagre eucarístico lanciano foi que ano? Foi 700 depois de Cristo. Aqui o milagre eucarístico de Buenos Aires foi, acho que 2008 que aconteceu. Deixa eu ver. Ah, não, foi dos anos 90. 1990. O padre... aconteceu o seguinte. Uma hóstia consagrada foi descartada em um candelabro no fundo da igreja. Alguém comungou e pegou a hóstia e jogou fora. E se você vê alguém fazendo isso na igreja, não deixa, tá? Não deixa se alguém pegar a Eucaristia e botar no bolso, se você viu,
É o corpo de Cristo e não deixe ser profanado. Uma vez na Catedral da Sé, um homem pegou a Eucaristia e ficou fazendo malabarismo com a Eucaristia na língua. Eu cheguei até o homem e falei, comunga, ou me dê na minha mão. Eu falei com autoridade, ele engoliu a Eucaristia. Certo? É uma coisa que me causa uma ira santa, né? A gente não pode deixar que as pessoas façam isso, mas alguém pegou 2 hóstias consagradas e jogou no candelabro da igreja. O padre colocou em um recipiente de água, porque quando isso acontece, gente, tem um rito, né? A gente pega e coloca a hóstia numa água até ela dissolver. E quando se dissolve, não existe mais pão. Então não tem mais Eucaristia, certo? Porque não tem a substância, não tem a matéria. E o que vai acontecer? Na água, a água vai começar a ficar avermelhada. As hóstias não se derreteram. E quando ele tirou a hóstia da água, elas estavam assim, ó. As hóstias saindo sangue. E o meio da hóstia se tornando um pedaço de carne. Que sangra. E tome análise. O que é isso? Sangue AB de um coração que morreu com sofrimento. Está até hoje para a visita dos fiéis lá na Argentina. Cristo dizendo, fui rejeitado, mas eu estou presente. Muitos me rejeitam, mas eu estou presente. Eu estou presente. A gente precisa desses milagres para acreditar que Cristo está presente na Eucaristia? Não, não precisamos. A gente precisa ter fé. Mas a falta de fé é tão grande que Cristo ele faz esses milagres para que a gente creia. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Existia um menininho chamado Carlos Acutis, que hoje nós conhecemos como São Carlos Acutis. Ele fez um site mostrando todos os milagres eucarísticos que aconteceram no mundo. Milagres eucarísticos que aconteceram no mundo tem um monte. Para reforçar a nossa fé, não para criar a nossa fé, mas para reforçar a nossa fé que Cristo está presente na Eucaristia. Tamires, você levantou a mão? Pode perguntar. Oi, Felipe, eu levantei. Eu li um milagre eucarístico. Ele, não sei que site que foi. Foi lá de Santarém, que a moça, teve uma pessoa que ela queria arrumar um marido, e ela foi até a igreja, pegou uma hóstia, e ela ia levar para uma feiticeira, essa hóstia, né? Só que aí deu errado, parece que no caminho a hóstia começou a sangrar, ou alguma coisa do tipo. E aí foi que ela se arrependeu e confessou que ela queria fazer o feitiço, e aí depois ela se converteu também. Pois pode procurar, Milagre de Santarém, eu estava lendo. Sim. Essa hóstia tá nesse lugar também. Sim. E olha que impressionante, né, gente? Tem vários milagres eucarísticos, muitos. Esse de Santarém é um deles. Tem milagres tipo de hóstias que foram soterradas em desastres e depois de 200 anos descobriram, quando foram abrir a âmbula, que as hóstias estavam inteiras, sem bolor, entendeu? São pequenos milagres, sinais eucarísticos que acontecem. Eu mesmo presenciei um. Só que eu não posso dizer no YouTube porque os detalhes são segredos. Mas eu, quando era acólito, presenciei um milagre eucarístico diante dos meus olhos. Um sinal eucarístico diante dos meus olhos. Mas eu não posso dizer aqui, entendeu? Por conta que tá gravando, etc. Mas quem sabe um dia eu possa, com a autorização do padre que viu e pediu o segredo, contar para vocês, certo? Mas não precisa olhar o meu testemunho. Veja, pesquise, milagres eucarísticos. Cristo está presente na Eucaristia, por isso que nós o adoramos. E já que Cristo está presente na Eucaristia, com que disposição nós temos que recebê-lo? Número 5, nós iremos falar agora sobre as condições para receber a Santa Comunhão. Acho que agora é a vez da Paula ou do Hugo. Condições para receber a comunhão.
Justamente porque recebemos o próprio Cristo, não podemos aproximar-nos da comunhão de qualquer maneira. São Paulo adverte: examine-se cada um a si mesmo, e afirma que aquele que recebe indignamente o corpo e o sangue do Senhor peca contra eles. Estado de graça. A principal condição para comungar dignamente é estar em estado de graça. Quem tem consciência de ter cometido pecado mortal deve procurar primeiro o sacramento da confissão. O catecismo ensina: quem tem consciência de pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes da comunhão. O mesmo ensinamento aparece no Catecismo da Igreja Católica, número 1415. Isso não significa que somente pessoas perfeitas podem comungar. A Eucaristia é remédio para nossas fraquezas e perdoa nossos pecados veniais. Mas o pecado mortal rompe a comunhão com Deus e exige previamente a reconciliação sacramental. Jejum e reverência. A Igreja pede também o jejum eucarístico, normalmente de pelo menos 1 hora antes da comunhão, salvo as exceções previstas pela disciplina eclesiástica. O catecismo recorda ainda que nossa atitude corporal deve expressar respeito pela presença de Cristo. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás ensina que receber a Eucaristia conscientemente em pecado mortal contradiz aquilo que o sacramento significa, a comunhão com Cristo. São Pedro, Julião e Marte. São Pedro Julião recomendava que a comunhão fosse preparada com recolhimento, desejo e amor. Quanto maior a nossa consciência de quem recebemos, maior deve ser a nossa reverência. Muito bem. Então, a gente viu o que é a Eucaristia, é o próprio Cristo. E como que eu vou receber esse Cristo? Felipe, você está mudo. Obrigado por avisar. A comunhão, ela é para nós recebermos o Cristo. A gente viu que não é pão e não é vinho. Tomara que não tenha ninguém aqui com essa dúvida ainda. Será que é pão? Será que é vinho? Mas se tiver com a dúvida, tenha fé. Né? Mas sabendo que é o Cristo que está presente na Eucaristia, que é uma presença real de Cristo, como que nós devemos receber essa Eucaristia? É de qualquer forma? Só chegar na igreja e... Eu vou falar uma coisa que é triste. É triste, é real. E que fere quem está tentando sair de uma vida errada. Desanima até, né? Vamos imaginar. Você está lá na igreja. Imaginar não, vocês já viram. Você acha que todo mundo que está naquela fila da comunhão está preparado para receber Jesus? Quando você vai em santuários mais populosos, você vê umas pessoas que comungam, não sabem nem como fazer, né? Pinça a hóstia assim, joga na boca. Tem gente que pega a hóstia e sai andando com a hóstia na mão. Mínimo de catequese. Vocês já viram pessoas que comungaram de uma maneira que deu dor no coração de vocês? Eu já. E às vezes não é nem por maldade dela, que ela não teve isso que vocês estão tendo agora. Catequese. Certo? Pensa que é só entrar na filinha do pão e comer. Certo? Porque não vem como Cristo, vem como um pão abençoado. Certo? Só eu que vi isso, gente. Vocês já viram isso? E, portanto, vejam só. A igreja nos ensina que, antes de comungar, nós devemos nos examinar a nós mesmos. Examine-se cada um a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28. É o apóstolo Paulo que está dizendo. Ou seja, não podemos receber o corpo de Cristo indignamente. E o que tira a nossa dignidade diante de Deus? É o pecado grave, é o pecado mortal. E como a gente aprendeu lá nas aulas atrás, o que faz um pecado ser mortal? Deixa eu ler, antes de falar, eu ler o relato do Sami. Quando fui com a Ellen em Aparecida, ficaram olhando para ela por ter comungado de joelhos. O próprio ministro olhou torto para ela. Enquanto isso, gente de bermuda e regata na missa. É sobre isso que eu quis dizer, Samir. Porque nós que reconhecemos... se você reconhece Cristo na Eucaristia, você pode receber Jesus de joelhos. Eu recebo de joelhos quando eu não estou com uma criança no meu colo, por exemplo.
Senão eu recebo em pé porque eu tô com a criança. Você pode receber a Eucaristia em pé, de joelhos, a sua preferência, na mão ou na boca, a sua preferência. O que importa é a reverência que você tem no seu coração, mas tem gente que acha estranho alguém se ajoelhar para receber a Eucaristia. É porque se essa pessoa tivesse consciência que era Deus, ela estava se ajoelhando também, certo? E olha só, é sobre isso, as pessoas têm uma frieza no coração. E o que é o pecado mortal mesmo? Vamos relembrar aquilo que aí vocês já aprenderam. O pecado mortal é aquele pecado que quebra a nossa comunhão com Deus. Você tem que ter 3 condições. Primeiro, matéria grave, ou seja, tem que estar lá nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, vamos fazer memória. Amar a Deus sobre todas as coisas, não falar o nome de Deus em vão, guardar os domingos e as festas, honrar seu pai e sua mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não dizer falso testemunho, não cobiçar a mulher ou o homem do próximo, não cobiçar as coisas alheias, as coisas do próximo. Esses são os 10 mandamentos. E constantemente nós pecamos esses 10 mandamentos, tá, gente? Às vezes a gente desrespeita a nossa mãe, às vezes a gente cai na castidade, às vezes a gente... Mas se tá nisso, é uma matéria grave. É grave. Porém, o que faz esse pecado tirar você da comunhão com Deus é primeiro, o segundo e o terceiro componente, que é... Você sabia que era pecado mortal? Você tem um pleno consciência, que a gente chama de consentimento. Tipo assim, eu fiz, mas foi sem querer. Tá errado. Por exemplo, peguei um livro emprestado, esqueci de devolver. Eu esqueci. Eu não quis não devolver, mas eu esqueci. É pecado? É. Mas é um pecado mortal? Não. Por quê? Porque eu esqueci. Agora, tipo assim, eu peguei um livro. Esse livro é bom. Vou devolver nunca. Ele que não lembre pra ele... Aí é um pecado mortal, porque eu peguei um livro e guardei deliberadamente e não quis devolver deliberadamente. Eu tive consentimento, eu consenti. E a terceira coisa, ninguém me obrigou a fazer isso. Eu sabia que era grave, eu fiz porque eu quis, e ninguém me obrigou. Ninguém me obrigou. Eu tinha conhecimento, eu tive consentimento e eu tive a liberdade de fazer. Isso é um pecado mortal. Isso nos afasta com Deus. E se nós morrermos com isso sem confessar, sem se arrepender, a gente não entra no céu, tá? Não entra. Para receber a comunhão, você não pode ter um pecado mortal na mente de vocês. Não pode. Então, antes de ir para a fila da comunhão, você deve ir para a fila da confissão. Da confissão. Mas existe casos e casos, vidas e vidas. Por exemplo, um caso que mais acontece na história da igreja hoje. Pessoas que casam no civil ou casam na igreja. Não, pessoas que casam na igreja, porém se separam. E arrumam uma nova esposa, um novo esposo. Na lei da igreja, você está em adultério, porque uma vez que você casa na igreja, é para sempre. É para sempre. Aí, muitas dessas pessoas já constituíram nova família. Já teve filhos com a segunda união. Aí, o que a igreja recomenda para a pessoa? Fique sem comungar, mas vamos ver se o seu casamento era de verdade. Porque muitas pessoas que separam é porque casaram sem ter consciência que é um casamento. Então, às vezes, esse casamento é nulo. Só que aí tem que provar por A mais B que esse casamento é nulo. Aí essa pessoa vai ter o primeiro casamento declarado nulo, ou seja, ele nunca existiu. E o que vai acontecer? Ela vai poder se casar validamente. Ou pode ser que teve um casamento válido e essa pessoa contraiu novas núpcias e foi procurar nulidade. A igreja entendeu que o primeiro casamento dela é válido. E aí essa pessoa não pode comungar porque está em adultério. Porque está em adultério. Tem pessoas que casam no civil e vão morar junto. Estão cometendo o pecado da fornicação. Tem gente que, mas enquanto não casam na igreja, não podem comungar. Espera. Uma santa espera. Uma santa espera.
A igreja acolhe essas pessoas, mas a igreja não condena essas pessoas, mas a igreja catequiza essas pessoas para que elas vá para a questão certa. Agora tem pessoas que, por exemplo, viciado em drogas. Viciado em drogas. É difícil ele sair desse pecado. Porque envolve uma coisa que é fisiológica, ela precisa de tratamento. Durante o tratamento, ela pode comungar. Mas enquanto ela tá na noia, imagina o cara chegar bêbado na noia pra comungar. Pode? Claro que não. O cara tá louco, né? Casos e casos. E a igreja tem solução para todo mundo. A questão é: o que me afasta da Eucaristia, o que me afasta de Deus, vale a pena? Vale a pena eu ficar longe de Deus por conta de um sexo fácil? Ou por conta que eu não quero viver a castidade com a minha namorada? Ou, né, por várias coisas. Então é muito complicado, gente. Quem vive nisso, né, é vítima, né? É vítima e precisa encontrar Cristo, né? Precisa encontrar a solução. Diga, Paula. Você comentou em relação à nulidade do casamento, né? Uma das pessoas já foi casada, a outra não. E nessa circunstância, o cônjuge que não foi casado na igreja também não pode comungar. Não, porque, ó, vamos lá. Aí eu vou falar uma exceção, e essa exceção só pode ser liberado pelo padre da paróquia, que vocês têm que essa pessoa tem que conversar. Vamos lá. Funciona assim. A pessoa que casou e está no processo de nulidade, ela tem que completar o processo para que ela possa se casar pela primeira vez validamente com o companheiro. O que não era casado, se ele está tendo uma vida sexual ativa, obviamente ele está cometendo o pecado mortal da fornicação. Então, ele tem que esperar sair o processo da esposa, da companheira, processo de nulidade, para poder se casar na igreja. Aí tem alguns casais que são heróicos. Como assim heróicos, professor? Eles vão até o padre, conta a situação e o padre propõe uma coisa: até o casamento viver a castidade como irmãos. Dorme em cama separada, certo? Dorme em quartos separados, vivendo como irmãos, até chegar o dia do casamento. Aí pode comungar os dois, certo? Por quê? Mas isso aí não é o catequista que libera. Você tem que falar com o padre da sua paróquia, contar o caso e ele vai estabelecer isso. Agora, se o padre falar, não tem problema, tem que ter padre que é herege, dá até dor de cabeça, a minha dor de cabeça tá subindo aqui, né? Tem padre que é herege que fala assim, casado, juntado com fé, casado é, ai, Deus é seu coração. Que tem de padre que não entende a doutrina da própria igreja que ele estudou por 8 anos, é muitos. Certo? Tem padre que fala, eu libero vocês de comungar, sem colocar a regra de viver como irmãos, castidade, entendeu? Isso é errado. O padre vai pagar por isso diante de Deus. Agora, se o padre falou, pode comungar desde que vocês vivam como irmãos, aí vocês... E posso falar uma coisa? É a melhor decisão. Porque relação sexual, isso vai passar. Dá para viver como irmãos? Eu vivi 5 anos e 8 meses com a minha namorada e nós casamos virgens. Isso foi fácil? Isso significa que o Felipe é um exemplo para todo mundo? Não. Eu pedi a Deus, eu me humilhei da presença de Deus e Deus me deu uma graça. E eu tenho certeza que todos aqueles que pedem a Deus, Deus vai dar graça também. Não sei se eu respondi, Paula. Respondeu sim, obrigado. Então, se você tem consciência do pecado mortal, não comunga. Vai se confessar. Se nada te impede de confessar, porque tem essa. Enquanto a pessoa está vivendo a vida errada, o padre não pode dar absolvição. Ah, padre, eu estou vivendo com meu marido, eu sou juntado, e o padre vai falar o seguinte, tá bom, você vai separar, vai viver como irmão? Não, a gente tá bem como tá. Como que o padre vai te dar o perdão se você não tem um arrependimento? Se você não tá proposto a mudar? Não tem como. Mas tem certas coisas que são pecados mortais que a gente pode resolver com uma confissão.
Tipo, eu não tô numa situação complicada que nem essa. É só me confessar. Eu tô solteiro, tive ali uma briga, machuquei uma pessoa. Se confessou, já era. Pode comungar. Claro, teve arrependimento, certo? Ah, eu acabei fazendo sexo com a minha namorada. Vocês não são casados. Se confessa, para de fazer e pronto. Isso é 99% da humanidade, gente. É só a gente se arrepender das nossas fraquezas. Mas não recebam indignamente o corpo de Cristo. Mas se você não pode comungar por motivo X ou Y, você faça a comunhão espiritual. Na hora da comunhão da missa, você dobra o seu joelho e entre em comunhão com Deus, espiritualmente mesmo, entendeu? E vamos para o último tópico da aula. Outra coisa. Antes da missa, a gente tem que estar em jejum de 1 hora. 1 hora antes da comunhão. Então, do momento que o padre vai colocar a hóstia na sua boca, você tem que estar pelo menos 1 hora de jejum. 1 hora de jejum. Não é 1 hora de jejum antes da missa, é 1 hora de jejum antes da comunhão. Então, a missa é 10 horas. Mais ou menos ali, 10h30, o padre já está na comunhão, vamos dizer. Então, desde as 9h30 eu estou sem comer, ok? Sem comer. É a regra mínima. Aí, o jejum. E como a gente sabe que é de Cristo que nós estamos recebendo, reverência. Você recebe o corpo de Cristo e você vai fazer a sua ação de graças. O que é ação de graças? 6. Adoração eucarística e ação de graças. Pode ler. Pode ser? Pode. Adoração eucarística, ação de graças e visitas ao Santíssimo. A presença de Cristo não termina quando termina a Santa Missa. Enquanto permanecem as espécies eucarísticas, permanece a presença sacramental de Cristo. Por isso, a Igreja conserva as hóstias consagradas no sacrário. O Catecismo. O Catecismo ensina que a Igreja presta culto de adoração à Eucaristia não apenas durante a missa, mas também fora dela, especialmente pela conservação do Santíssimo Sacramento, exposição e procissões eucarísticas. E recomenda: a visita ao Santíssimo Sacramento é prova de gratidão e expressão de amor. Portanto, quando fazemos uma genuflexão diante do sacrário, não reverenciamos simplesmente um objeto sagrado. Adoramos Jesus Cristo. Podemos repetir a profissão de fé de São Tomé: meu Senhor e meu Deus. Ação de graças depois da comunhão. Depois de comungar, convém permanecer alguns momentos em recolhimento. Recebemos sacramentalmente o próprio Cristo. É ocasião privilegiada para agradecer, adorar, pedir graças e entregar novamente nossa vida. A comunhão deve produzir frutos concretos: maior união com Cristo, crescimento na caridade e afastamento do pecado. São Paulo expressa o ideal dessa união: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. São Tomás de Aquino considera apropriada a oração pessoal de ação de graças depois da comunhão, prolongando interiormente aquilo que foi recebido sacramentalmente. Uma teológica. Visitas ao Santíssimo. Visitar uma igreja para rezar diante do sacrário é uma prática tradicional e profundamente recomendada. Não é necessário fazer longas orações. Podemos simplesmente permanecer diante de Cristo, adorá-lo, agradecer e confiar-lhe nossas necessidades. São Pedro Julião Hermande fez da adoração eucarística o centro do seu apostolado. Para ele, a Eucaristia era o próprio Jesus Cristo permanecendo entre os homens por amor. Podemos resumir sua espiritualidade numa convicção simples: ir ao Santíssimo é ir ao encontro de Jesus. Aí vamos lá, você comungou e você vai até o seu banco
Ali é o momento que Cristo está presente em você. E vai demorar 15 minutos mais ou menos para o seu estômago digerir aquela hóstia consagrada. Engraçado, São Tomás de Aquino vai dizer: quando nós comemos um alimento comum, arroz, feijão, carne, tapioca, esse alimento se torna parte de nós. Eu comi um pouco mais, né? Eu acabei me tornando. Os alimentos me engordaram um pouco, né? Os alimentos se tornam parte de nós, o que não presta a gente descarta, né? O corpo descarta. Mas quando nós comungamos, o alimento de Cristo é divino. Então, Cristo, ele entra em nós e nós entramos nele. Né? A gente se une a Cristo. Ao ponto que quando nós comungamos, a gente pode dizer, como São Paulo diz, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ora, portanto, quando você comunga, é o momento de você se recolher interiormente. Se ajoelhar ou ficar sentado, o que você achar melhor. Naquele momento você vai poder falar como Tomé falou: meu Senhor e meu Deus. E ali você vai fazer a sua oração. Você vai adorar a Cristo. Você vai dar graças a Cristo. Você vai pedir a Cristo. Você vai. E ali, a oração neste momento, ela tem um poder sobrenatural. Quantas graças nós alcançamos orando após a comunhão. Mas o triste é que muitas pessoas comungam, sentam e ficam lá, ó, pensando na novela, pensando na série, pensando no trabalho, não fazem uma oração. E quando o padre dá a bênção final da missa, parece que a igreja está pegando fogo, quer sair correndo. O recomendado é que, após o final da missa, 5 minutinhos ali, dedica a oração. Reza ali quando comungou, e depois que acabar a missa, reza mais um pouco. Não tenha pressa para ir embora da igreja. Tinha um padre que brincava assim, né? Quando ele dava bênção final, aí o padre fala: "E de paz e o que o Senhor vos acompanhe", né? O povo saía correndo, ele falava: "E de paz que o Senhor os alcance", né? Que parecia que a igreja estava pegando fogo. Eu não consigo ir na missa todo dia, eu não consigo comungar todo dia. Não tem problema, mas tem outras formas de você adorar o Santíssimo Sacramento. Aí pertinho da sua casa tem uma igreja. E nessa igreja tem um lugar chamado sacrário. Quando acaba a missa, as hóstias consagradas que sobram são colocadas em uma âmbula e são colocadas dentro do sacrário. E ali fica uma luz vermelha ligada. Significa que Cristo está ali esperando você. Vá lá na sua igreja, dobre seu joelho diante do sacrário. É Cristo que está ali. Como diz São Pedro, Julião e Amar, ir até o sacrário é ir até Jesus, porque é Jesus que está ali, esperando por nossa visita, esperando por nossa adoração. Passou na frente de uma igreja, é Cristo que está naquela igreja. Então, por isso, quando passa assim na igreja, faz o sinal da cruz enquanto você passa. Faz uma reverência, se você quiser. Quando você entra na igreja, diante do Santíssimo Sacramento e do altar onde Cristo se faz presente, você dobra o seu joelho, faz a genuflexão, joelho direito no chão, e você faz uma genuflexão, porque ali está presente o Cristo. No momento que você entende isso, você nunca mais entra numa igreja sem reverência. No momento que você entende isso, você nunca mais entra numa igreja sem saber que tem alguém ali te esperando. Pode ter ninguém na igreja, mas no sacrário tem uma pessoa te esperando. É Jesus. E ela quer o seu amor. Ela quer o seu amor. Jesus quer o seu amor. E é aquilo, quanto mais você comunga, mais você alimenta a sua alma. Quanto mais você adora, mais você se afasta do pecado. Quer parar de pecar? Comunga. Você confessa primeiro, obviamente, e comunga. E quando você comungar, mais força você vai ter para não cair no pecado. Ou seja, para não cair no pecado. Ou seja, a comunhão, a adoração eucarística,
ela nos torna mais fortes para resistir às ciladas do mal. E é isso aí. A aula de hoje foi essa. Muito obrigado. Eu vou interromper